O Primavera de Indaiatuba é o primeiro clube classificado às quartas de final da Série A2, a minha série favorita no Campeonato Paulista. Na rodada de ontem, a 13ª, a antepenúltima rodada, o Primavera não venceu. O Primavera empatou, mas mesmo assim, com um pontinho conquistado em Santos, o Primavera perdeu até pênalti, mas conquistou um pontinho em Santos. A Portuguesa Santista, com esse pontinho, saiu da zona do rebaixamento e o Primavera matematicamente se classificou. Então já está garantido e por enquanto lidera a Série A2. E olha, na antepenúltima rodada também tivemos a Ferroviária, hein? Ferroviária vencendo fora de casa, voltando para o G8 e o Santo André, que empatou, saindo. A briga está extremamente disputada. A gente vai ter definição dos 8, né, agora 7 na verdade, na última rodada. Por quê? Taubaté, quarto, tem 19 pontos. Grêmio Prudente, quinto, tem 19 pontos. São José, sexto, tem 19 pontos. Ferroviária, sétima, 19 pontos. Oeste, oitavo, 19 pontos. 19 pontos mais fora do G8, o Ituano. E aí você tem ainda matematicamente o Santo André com 17, o Juventus com 17 e o Votuporanguense com 16, que não jogou ontem. Por que não jogou ontem? O Votuporanguense jogou pela Copa do Brasil, que pena. Foi eliminado nos pênaltis, que pena. Jogou em casa contra o Aparecidense da cidade de Aparecida de Goiânia, lá em Goiás, e empatou 2-2. Veja, Aparecidense jogava a Série C até o ano passado, caiu, tá na Série D, tem calendário nacional, disputa o Campeonato Goiano. E olha, o Votuporanguense, que veio da Série A3, campeão da Série A3 para a Série A2, empatou 2-2 e tristeza, perdeu nos pênaltis. Por isso estava na Copa do Brasil. O seu jogo, que seria para acontecer ontem, contra o Linense na cidade de Lins, vai ser na próxima quarta-feira de Carnaval, dia 5 de março, certo? Então esse jogo não aconteceu, mas o Votuporanguense está na luta. Então você tem aí, do segundo ao 12º colocado, todo mundo brigando por 7 vagas agora. O São Bento perdeu mais uma, perdeu da Ferroviária, que entrou no G8, e voltou para a zona do rebaixamento, porque a Portuguesa Santista empatou com o líder Primavera. Então tem essas definições. O Rio Claro, 13 jogos, nenhuma vitória, empatou mais uma em casa, 9 pontos, tá só 2 de sair, mas não consegue ganhar de ninguém. Fael Júnior vai rebolar, chegou e também não consegue vencer. Enfim, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho para cada novo vídeo você seja avisado. Dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, enfim, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar. Hoje com a minha camisa de goleiro do Botafogo, hein? Tá certo que essa altura aqui eu não posso ser goleiro de nada, nem de botão. Mas olha que camisa bonita. Ganhei da Volt, meu amigo Jorge Vinícius mandou. Ganhei de presente, então eu falei, vou fazer um vídeo, já que não vou ofender nenhum clube aqui, já que eu estou em Ribeirão Preto, Botafogo, é do interior também, e não tem problema com ninguém, certo? Vamos começar então com o líder e classificado Primavera, que todo mundo, né, era o líder com o time na zona do rebaixamento. A Portuguesa Santista entrou em campo na zona do rebaixamento. 516 pessoas apenas lá na cidade de Santos largaram a Portuguesa Santista, né? O time é muito ruim, largaram, o torcedor ofendeu o Tom, o goleiro que vinha sendo destaque do time ruim, onde já se viu se chamar um cara de macaco, tem que prender, tem que descobrir quem é esse cara e prender. O torcedor já, para não ir com selvagens lá, então o torcedor não está indo, mas de qualquer maneira a Portuguesa Santista deu sorte, por quê? Porque logo no começo do jogo, né, o Renatinho mandou uma bola na trave, né, depois o Primavera ficou batalhando, teve um pênalti, perdeu o pênalti, e aí depois a Portuguesa Santista quase marcou um gol olímpico, né? O Renatinho o Renatinho que meteu a bola na trave, perdeu o pênalti. No segundo tempo a Portuguesa Santista, a melhor oportunidade foi numa cobrança de escanteio, quase fez o gol olímpico, e o 0-0 acabou deixando o Primavera na primeira colocação com 26 pontos, muito próximo de ser o líder, né? E classificou matematicamente. Ele tem 26, o Ituano tem 19. Você tem 6 pontos em disputa, o 19 do Ituano, que é o nono, só chega a 25. Classificado o Primavera. E a Portuguesa Santista faz um pontinho, vai a 11 e deixa o São Bento com 10. Ela sai da zona do rebaixamento. Por enquanto só depende dela. Acho que isso é o mais importante, né? 0-0 então. Primavera classificado.
O segundo colocado é o Capivariano. Assisti esse jogo na TV Ulisses, do meu amigo Ulisses Costa, 2-2, Juventus e Capivariano, só 459 pessoas na Javari também, né? Dia de semana à tarde e tal, aquela coisa. Mas o Juventus, que não vem conseguindo vencer em casa, saiu do G8, né? A verdade seja dita, ele já tinha saído na rodada passada e agora ele foi despencando. Está certo que ele tem 17 pontos com esse empate, a turma do 19 está tudo ali, né? Mas começou a se complicar o Juventus com esses 17 pontos. O Capivariano, com esse pontinho, segue na vice-liderança, cada vez mais próximo da classificação, e foi um grande jogo. Com 14 minutos de jogo, o Juventus faz 1-0 com o Rodrigo. A partir dali, o Capivariano foi para cima, é um time envolvente esse do Hélio Cisenandi, hein? E o Vinícius Popó foi lançado, por cobertura deu um tapinha na saída do goleiro, fez um golaço e assumiu a artilharia isolada da competição agora com 7 gols. Vinícius Popó, camisa 9, centroavante, goleador. Quando foi campeão há 2 anos da Série A3, o Capivariano, o Popó foi o artilheiro disparado, muito bom jogador. Aí emprestou o Popó para o Operário de Ponta Grossa, o Popó voltou e o Popó tá lá fazendo seus gols. Veio o finalzinho do segundo tempo, o jogo estava lá e cá, que estava até no melhor momento. O Capivariano, o Natan, num cruzamento na esquerda, a bola sobrou, foi ajeitada pelo Magrão, o Natan meteu uma bola na gaveta e final do primeiro tempo, foi pro intervalo, o Juventus ganhando 2-1. Segundo tempo, voltou melhor, voltou em cima o Capivariano, o Passari, que tinha acabado de entrar no intervalo, né? Meteu uma bola da intermediária na gaveta, um golaço espetacular. 2-2 pro Capivariano, o Capivariano em cima. Teve até mais chances que o Juventus para virar o placar, mas 2-2 pro Capivariano, vice-líder, 22 pontos, maravilha. E pro Juventus do meu amigo Sérgio Soares, 11ª colocação, 17 pontos. Eu ouso dizer que se não ganhar os 2 próximos jogos, não depende mais de si, mas se não ganhar os 2 próximos jogos, o Juventus vai ficar fora, infelizmente, da próxima fase. Terceiro colocado é o 15 de Piracicaba, hein? O 15 de Piracicaba não está se acertando, entrou em queda livre aí nas últimas rodadas, está certo que vai se classificar, isso é uma certeza absoluta, né? É uma certeza absoluta, mas de qualquer maneira foi jogar com o São José em São José dos Campos, e o São José depois contratou o Paulo Roberto Santos, subiu de produção, o time se incorporou, melhorou em relação ao time que era do Moacir Júnior, e o São José fez 2-0 no 15 de Piracicaba. Verdade seja dita, estava 0-0, ainda no primeiro tempo, começo do primeiro tempo, o zagueirão Barbosa foi expulso. Aí, rapaz, o São José, o jogo praticamente todo com 1 a mais, o Michael Paulista, oportunista, fez 1-0 aos 29, foi melhor. O 15 ainda tentou sair um pouco, mas no segundo tempo, logo no comecinho, o Thiago Rubinho, numa bela jogada individual, fez 2-0. E para 1961 pagantes, torcida do São José é espetacular, né? Tá sempre lá, quase 2.000 pessoas num dia de semana à noite, né? Então, São José venceu e o São José segue dentro do G8, 6ª colocação. Ele era o 8º, foi para 6º, subiu. Tá ali, vibrando, né? Dentro do G8, que importa nesse primeiro momento. E o 15, mesmo com a derrota, ele é o 3º colocado com 21 pontos. Eu tenho certeza que o 15 vai se classificar. Mas o Moisés Egert vai ter que ver porque o time tá caindo tanto aí, hein, rapaziada? Bom, o 4º colocado, continua na 4ª colocação, é o Taubaté. Só que o Taubaté perdeu pro Ituano em Itu. O Ituano, mesmo vencendo, tem os 19 pontos de vários outros times, mas é o 9º colocado, mesmo vencendo, hein? E o Taubaté, apesar da derrota, ele é o 4º colocado. E olha que curiosidade. O Taubaté é o 4º com 19, certo? O Ituano é o 9º com 19. Olha quantos times com 19 e como que tá lá e cá. Que coisa, né? Bom, a vitória fundamental do Ituano aconteceu com o Fernando Canezinha aos 37 do primeiro tempo num passe do Walterson, no passe do Walterson. 857 pagantes em Itu. O jogo foi com o Taubaté mais ou menos no primeiro tempo e o Ituano em cima, tanto que fez o gol aos 37. No segundo tempo, o Luiz Gustavo do Ituano foi expulso aos 11 minutos. E depois o Mazola Júnior, o treinador que estava estreou com vitória, também foi expulso. E o Taubaté foi para cima, mas o Ituano soube se fechar. Aquele famoso soube sofrer. Besteira, né? Mas enfim, sofreu, o Taubaté
mas o Ituano conseguiu a vitória. Taubaté é o quarto colocado com 19, Ituano fora do G8 é o nono com os mesmos 19. Com 19 também o Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente que foi jogar com Lanterninha Rio Claro ou em Rio Claro, teve boas chances as duas equipes no primeiro tempo principalmente, as melhores foram do Grêmio Prudente, né? É verdade que o goleiro do Rio Claro, o Passarelli, fez grandes defesas, mas o Omar, o goleiro do Grêmio Prudente, também, né? E o Rio Claro acabou empatando mais um jogo, 13 jogos sem vencer. É o rei do empate. Fael Júnior chegou, mas não consegue vencer também. Só 122 pessoas pagantes lá na cidade de Rio Claro, no Galo Azul. O Galo Vermelho é da primeira divisão, fez bela campanha no Paulistão. O Galo Azul, pelo jeito, corre risco de parar na Série A3, hein? Bom, o 0-0, o Grêmio Prudente, 19 pontos, quinto colocado, continua na quinta colocação, e o Rio Claro continua na última com 9. Vai escapar? Será? Todo o campeonato na zona do rebaixamento. Que dureza pro torcedor do Galo Azul, hein? Que dureza. Bom, Taubaté quarto com 19, Grêmio Prudente quinto com 19, o São José, que eu falei para vocês que venceu o 15, 19 também é o sexto, e a Ferroviária, que entrou com 19 e agora é a sétima colocada, foi jogar em Sorocaba e mandou o São Bento para a zona do rebaixamento. Olha como o torcedor de Sorocaba gosta do São Bento e procura apoiar. 1.111 pessoas. Só lá em São José dos Campos tinha mais público, que foi o melhor público da rodada, né? Mas você vê, o São Bento foi jogar com a Ferroviária, o São Bento, que está com o Fabiano Carneiro de interino, já perdeu 2 treinadores, Roberto Fonseca, Luiz Carlos Martins, todos pediram demissão, alguma coisa não está bem lá, né, cara? E aí, o que acontece? A Ferroviária jogou melhor no primeiro tempo, apesar de você ter um jogo bem equilibrado, tá, mas as melhores chances, tudo na Ferroviária no primeiro tempo, que matou o jogo no primeiro tempo, né? Um passe do Quirino, o Zé Mário fez 1-0 aos 39, depois, num belo chute, o Juninho, muito bom jogador, esse meia, brilhou na Série C, quando a campanha da Série C que subiu para a Série B o ano passado, Juninho, 42, então, Zé Mário aos 39, Juninho aos 42, matou o jogo no primeiro tempo, 2-0, no segundo tempo, apesar da pressão do São Bento, o máximo que teve ali foi uma cabeçada do Wesley Barbosa na trave, mas nada que pudesse assustar a Ferroviária, que conquistou uma vitória espetacular, voltou, subiu 3 posições, era o 10º, agora veio para a 7ª, 19, só depende de si, e mandou São Bento com 10 pontos agora para a zona do rebaixamento junto com o Rio Claro. Que tristeza, hein? E fechando o G8 aparece o Oeste, que pelo menos foi jogar com o Santo André, lá em Santo André. O Santo André precisava vencer para entrar de novo no G8 e tal, mas armou ali o Oeste, um time que marcava forte, que saía no contra-ataque. A gente teve no primeiro tempo a melhor chance do Santo André com o Rafael Milhorim, que meteu uma bola no travessão. Depois, no segundo tempo, o Paulinho do Oeste meteu uma bola no travessão. Os goleiros, o Carlão do Santo André e o Ricardo do Oeste fizeram grandes defesas, mas já na reta final do segundo tempo, o zagueiro João Afonso foi expulso do Santo André e 612 pessoas que estiveram lá à tarde de Santo André viram Santo André 0, Oeste 0. O Oeste caiu 2 posições de 6º para 8º, mas ainda está no G8 com 19, mas o Oeste também vem assim, hein? Vem assim. E o Santo André saiu, o Santo André com 17 pontos, saiu do G8, agora é o 10º colocado, assim como o Juventus. Ouso dizer que tem que vencer as duas e torcer para algumas coisas aí. Ficou mais difícil para tanto o Santo André quanto o Juventus. Mais difícil, não impossível, porque está tudo muito próximo, certo? O Oeste também não pode vacilar. Ele fecha o G8 com 19, o Ituano, que eu falei para vocês que venceu em casa, com 19, o Santo André o 10º com 17, o Juventus o 11º com 17, o Votuporanguense tem 16, mas não jogou na rodada. Falei para vocês da Copa do Brasil, empatou 2-2, foi eliminado foi eliminado na Copa do Brasil pelo Aparecidense, 2-2 no tempo normal, nos pênaltis o Aparecidense ganhou, e o jogo com o Linense vai ser na próxima quarta-feira, mas o Votuporanguense vai ter que vencer final de semana agora que joga em casa, e depois na quarta-feira para poder entrar na briga de novo lá, certo? O Linense, que ia jogar com o Votuporanguense, é o 13º com 11, vai fazer esse jogo na quarta-feira que vem. A Portuguesa Santista, que empatou 0-0, a 11ª saiu. São Bento com 10 e Rio Claro com 9 são os times na zona do rebaixamento. Popó, Vinícius Popó, 7 gols, é artilheiro isolado agora da competição do Capivariano. Henri do Oeste, Neto Berola do Ituano, Anderson Magrão do Juventus, que não fizeram, tem 6, e o Quirino da Ferroviária tem 5.
E para a gente encerrar nosso vídeo, como a gente faz sempre, vamos falar da próxima rodada, a penúltima, que acontece nesse sábado de carnaval, com um jogo apenas no domingo, certo? Então vamos lá para vocês acompanharem. Oeste e Portuguesa Santista em Barueri, hein? Sábado agora às 3 da tarde. Oeste, para confirmar a sua presença dentro do G8, precisa vencer. A Portuguesa Santista para confirmar a sua presença fora da zona do rebaixamento. Jogo do sufoco, dos dois lados da tabela. Em Capivari, o capivariano, vice-líder, pega o São José, duelo de G8. Jogaço, jogaço, jogaço. Em Indaiatuba, classificado e líder Primavera, pega o 15 de Piracicaba, que foi líder por um grande tempo. 2 jogos, 2 times de G8, jogaço também, 3 horas de sábado. Em Rio Claro, olha a chance do Rio Claro aí. Rio Claro, mas vai pegar a Ferroviária, os vizinhos ali, Rio Claro e Araraquara são próximos. E o Rio Claro na zona do rebaixamento, se não vencer essa, cai. De repente pode até cair matematicamente nessa rodada. E a Ferroviária, para se manter dentro do G8, vai ter que vencer, claro, um time que está lá embaixo. Às 16 horas de sábado, Grêmio Prudente no G8, com o Santo André a sua última chance de tentar entrar no G8. Jogo importantíssimo para os dois. 18 horas de sábado, o Votuporanguense, que folgou nessa rodada porque jogou na Copa do Brasil, precisa vencer o Ituano para poder sonhar com o G8. Só que o Ituano, para voltar para o G8, precisa vencer também. Jogaço, 18 horas em Votuporanga. 19h30 em Lins, o Linense, para se afastar da zona do rebaixamento, pega o São Bento na zona de rebaixamento. Duelo do desespero, E no domingo, o Taubaté, dentro do G8, para confirmar, precisa vencer. Mas vai pegar o Juventus, que ou vence ou dificilmente vai para a próxima fase. Outro jogaço, esse é no domingo de carnaval, às 3 horas. E claro, eu prometo para vocês que segunda-feira tá tudo aí para vocês, se der até no próximo domingo, enfim. Vou acompanhar tudo e faço esse resumo para vocês da penúltima rodada. Grande abraço, excelente carnaval, fiquem com Deus, até a próxima, homenageando aqui o nosso Botafogo de Ribeirão Preto. Um abraço!